O Corinthians saiu perdendo na estreia do Ramon Dias. O Claudinho faz um gol, a bola desvia no Kaká. Você sabe que num primeiro momento, quando acontece o gol, eu falei, putz, o Hugo falhou. O Hugo que inclusive ganhou a titularidade, né? Chegou e já virou titular do Corinthians. Na hora eu falei, caraca, velho, eu acho que ele falhou. Mas aí quando você vai ver na repetição, não. A bola desvia e vai lá no cantinho, cara. Não tem jeito, ele ainda volta, ainda consegue se recuperar, mas a bola vai lá no cantinho. E depois o Corinthians correu atrás pra primeiro empatar com o gol do Romero, que não fazia gol há algum tempo, e com o Kaká, que tinha desviado a bola no primeiro tempo. E a gente já vai falar sobre ele, porque ele ficou meio chateado, aparentemente, no final da partida, e deu uma patada na imprensa. Assim, não foi uma grande atuação do Corinthians. O Criciúma é um time bem organizado. O Criciúma é 14º colocado, tem 17 pontos, mas ele tem jogos a menos, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser a sequência do Criciúma nesse campeonato brasileiro. Mas a estreia do Ramon Dias deixou uma boa impressão. De todo mundo que eu conversei de ontem para hoje, todo mundo ficou muito bem impressionado, inclusive o tipo de discurso, né? Na entrevista coletiva. Ele é um cara que tem rodagem, que tem experiência, é um cara que sabe lidar com o torcedor. A gente já tinha visto isso no Vasco da Gama e acho que ele começa, pelo menos, com essa conexão com o torcedor. Ele sabe que ele vai precisar muito dos jogos em casa, ele sabe disso, e ele deu uma entrevista ontem, uma entrevista bem consciente. Gostei, eu já gostava do comportamento do Ramon Dias lá no Vasco da Gama, e ontem ele continuou deixando essa boa impressão. E agora vai ter a chegada do André Ramalho, né? Para ver se dá uma ajudada no setor defensivo, que é realmente um grande problema. E com relação ao Kaká, não sei se vocês viram, o Kaká, ele ontem, ao passar pela zona mista, ele mandou uma forte contra a imprensa. Ele, assim, as pessoas precisam entender que ele tá ali porque o clube o escolheu para estar ali. No Corinthians, eu tava vendo até a explicação da Bibi Molina, que tava lá no momento. O Corinthians, quando termina uma partida, ele escolhe 3 atletas para passarem por ali e conversar com a imprensa. E ontem um desses atletas foi o Kaká. Fez gol e tal. Um deles foi o Romero, que também fez gol, voltou a marcar. E o outro foi o goleiro Hugo, que teve uma ótima estreia, fez grandes defesas e tal. Então, o Kaká, quando você passa pela zona mista, você atende o pessoal de rádio, você atende o pessoal de TV, o pessoal que tá ao vivo da TV, depois o pessoal que faz, né, faz parte ali do trabalho dele. E eu não sei se ele tem algum problema que é, assim, direcionado a alguém e tal, mas ele passou falando que não ia falar nada e P no C da mídia, generalizando e tal, e como quase sempre acontece quando você generaliza, ele errou, porque ele fala da imprensa como se a imprensa, como se todo mundo fosse a imprensa. E não é. Hoje a gente sabe que existe imprensa que faz o seu trabalho como deveria fazer. Tem gente que é imprensa, mas faz o seu trabalho de uma maneira que é caça-like, e que deixa a desejar. Tem gente ali que não é imprensa. Hoje a gente tem aí os influencers, gente que quer falar só do time. Aí tem gente que quer falar só do time e quer fazer um trabalho sério do time, jornalistas. Tem gente que quer falar só do time, mas quer falar só coisa boa. Tem diversos nichos, né? Tem diversos nichos. E você, quando generaliza, você acaba colocando todo mundo no mesmo balaio. E existe hoje uma crítica de parte da torcida do Corinthians contra a imprensa que faz um trabalho sério de investigação, de mostrar as coisas que estão erradas. E essa galera, cara, não tem como debater. Porque essa galera, a gente falou ontem, essa galera tá criticando quem tá trazendo a notícia. Quem tá querendo trazer a notícia. Então, se a notícia é ruim ou não, a culpa não é de quem tá trazendo.
Então tem torcedor que fala, pô, mas você disse que é corintiano, mas você fala mal do Corinthians. Cara, eu vou falar mal do Corinthians porque as notícias são ruins. Eu não sou torcedor no momento que eu sou jornalista, eu tô falando isso por vários. Então assim, tem torcedor que tem jornalista que é torcedor, que aí não deveria nem ser chamado de jornalista e que não vai falar mal, que tem outras... Cara, e aí não tem como você separar ali o joio do trigo. A audiência separa, né? Olha, eu acompanho esse cara aqui, aquele outro eu não acompanha, porque aquele ali... Não... Então, assim, é complicado você generalizar. E o Kaká ontem generalizou, depois ele pediu desculpas, ele pouco tempo depois foi lá, pediu desculpas. E aí, eu só levanto aqui pra... Porque eu não sei realmente qual é o problema do Kaká. Eu não sei se o problema é porque estão falando tão mal do Corinthians, só que as críticas eu acho que elas são muito mais direcionadas à diretoria até do que os próprios jogadores. Mas aí eu levanto a pergunta. Kaká, e eu sei que você já fez uma autocrítica aí, e tomara que tenha feito mesmo, que não tenha sido só da boca pra fora, no seu pedido de desculpas. Você queria que estivesse falando o quê do momento do Corinthians? E eu tô falando do momento do clube, que é péssimo. Do momento do time, que 2, é péssimo. E o seu também não ajuda muito, apesar de você ter feito um gol ontem e tal. Você já fez 2 gols contra no campeonato, cara. O sistema defensivo do Corinthians... E assim, eu nem tenho visto tantas ofensas assim direcionadas a você. Apesar dessa infelicidade. Ontem, por uma infelicidade, a bola bateu no seu pé, desviou e foi gol. Você não fez gol contra porque você quer. Tenho certeza disso. Mas você quer que fale bem? Então, eu realmente não sei a quem foi direcionado. Não sei. Mas, cara... Tem que entender que se o momento é de crítica, agora, se a crítica é desleal, se a crítica é sacana e tal, aí você tem todo o direito de não querer falar, sabe, com essas pessoas, de não querer... Mas aí tem que pedir pro clube pra não te colocar lá pra falar, né? Porque você tá ali representando o clube, cara. E não é legal você sair... falando o tipo de coisa que você falou, com a camisa do clube e tal. Então, tomara que você tenha feito uma sabe? Eu realmente acho, tem bons jornalistas, tem jornalistas ruins, e tem... Agora, do jeito que você fez, você generalizou. E não foi bem, Então, depois com a cabeça fria, ele pediu desculpas e tal. Corinthians volta a vencer, mas continua na zona de rebaixamento. Assim, gente, eu não vou conseguir ficar aqui muito tempo falando sobre isso. A gente com certeza vai voltar nesse tema, porque vai ficar aí, né? Existe hoje uma imagem, João, de que a imprensa está perseguindo o Corinthians. Ah, fulano deve também. Deve, entre outras coisas, e você sabe que outros devem, porque a imprensa divulga, porque a imprensa faz a parte dela. Nesse momento, o Corinthians ele tá sendo mais alvo, porque o Corinthians está dando motivo. Está dando motivo. Então, cara, você quer que fale bem de um clube que toda hora a notícia é embargo de conta, empresário que pegou dinheiro emprestado querendo dinheiro de volta, ameaça de transfer ban, parcelas de dívidas que são combinadas e não são pagas. Isso está sendo noticiado porque está acontecendo. Uma conversa dobrada, esquisita, com o Balotelli, com outra área do clube, que não a área que deveria estar cuidando disso. Enfim, não dá para cobrar muito de falar bem do Corinthians nesse momento, né? Não tem como. Olha aqui, ó. Só para tentar encerrar. Do mesmo jeito, sim, que a mídia tem direito de fazer a parte dela e comunicar
as notícias, as críticas e tal, o Kaká tem o direito de não querer falar. Mas sair e xingar usando a camisa do clube e tal, eu não acho a maneira mais inteligente, eu acho errado. E essa é a minha opinião.